Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje eu vou discutir com vocês um pouquinho da categoria da moda nas ciências humanas de um modo geral. Aquela em que, se você quiser ter um artigo aceito, se você for da universidade, quiser ter um artigo aceito no periódico, é só você utilizar essa categoria e sobretudo no título, que é o Sul Global. Tá? O sucesso está garantido. Tá joia? É a nova categoria da moda, embora o termo já seja bem antigo. Eu vou aproveitar esse tema para discutir não apenas o que está por trás desse termo, né? O Sul Global, como eu vou mostrar o histórico dessas terminologias, que pelo menos as principais, tá? Porque é quase que infinita os usos que já foram feitos, os termos que foram utilizados para diferenciar os países no interior do capitalismo, né? Os países dominantes e dominados, mas esse termo não pega muito bem não. Isso aí, se você colocar no título do artigo, vai ser rejeitado, tá? E como, para camuflar o processo real que acontece, que faz com que você tenha países dominantes e dominados no interior do mundo, foram criadas uma sucessão de categorias e teorias para justificar essas categorias. E óbvio, como toda pseudociência, ainda que como toda pseudociência tem algum aspecto de verdade nela, tá? Mas com uma fundamentação inconsistente, equivocada, que não bate com os processos que se dão na realidade, essas categorias são abandonadas, são rapidamente abandonadas, e depois, para explicar o mesmo fenômeno, você utiliza outros termos, você cria outra terminologia. E a que está na moda agora é Sul Global, mas eu vou falar um pouquinho sobre várias, tá? Bem sucintamente, porque cada uma delas exigiria um vídeo aí à parte. Então, vou pedir aí aos inscritos no canal, se depois puder fazer para mim aí aquela divisão por tempo, baseada por temas, no comentário do vídeo, para mim adicionar a descrição e o vídeo ficar dividido, né, por tema, facilitar para quem for consultar o vídeo depois, como sempre, eu agradeço. Esse vídeo eu vou fazer primeiro um comentário do que diferencia os conceitos criados no interior da tradição marxista, no melhor da tradição marxista, evidentemente, porque tem de tudo, né? Dentro do marxismo também. O que caracteriza os conceitos criados pelas ciências humanas tradicionais, tá? Que eu chamaria burguesas, mas que tem enorme impacto sobre as organizações que atuam sobre esse nome, marxismo. E depois eu vou discutir vários desses termos que foram utilizados ao longo da história, meio que para diferenciar a mesma coisa, tá? Oriente e Ocidente, primeiro, segundo e terceiro mundo, subdesenvolvidos e desenvolvidos, países centrais e periféricos, e agora o novo termo da moda, que é o Sul Global, e como sempre, com objetivos ocultos, tá bom? Então, iniciando o vídeo, começando por essa discussão mais geral, e esse vídeo faz parte de um tema que eu quero abordar muito aqui no canal. Várias pessoas ficam muito incomodadas quando eu falo do caráter pseudocientífico das ciências humanas no geral. Então já queria tratar disso aqui outra vez e vou continuar tratando disso exaustivamente. Primeiro, isso não significa que tudo que essas pseudociências, ou seja, a economia, geopolítica, as ciências sociais, significa que tudo que eles fazem não serve para nada. Evidentemente que não é o caso. Os estudos que estão dentro dessas áreas sempre têm informações que são extremamente úteis, às vezes até conclusões que são extremamente úteis, vários pontos que podem ou não ser utilizados a depender do caso. O que eu chamo a atenção é para a fundamentação inconsistente dessas teorias. Por elas procurarem fundar uma ciência autônoma sobre uma base que não possibilitaria que isso fosse feito. Isso acontece, o que caracteriza o marxismo, para usar uma expressão que foi aplicada pejorativamente ao marxismo, naquela coleção do Eric Hobsbawm, chamada de História do Marxismo, né? São vários volumes, é uma coleção bem regular, tem alguns artigos bons ali, outros artigos muito ruins, alguns artigos ruins com vários problemas, mas na parte que trata do imperialismo ali das primeiras décadas do século XX, tem um autor que atribui pejorativamente à tradição marxista o termo capital centrista, criticando os marxistas por darem centralidade, uma centralidade absurda ao capital na sua análise do mundo, da divisão internacional do trabalho, etc. Eu devo dizer para vocês que essa crítica ela é absolutamente justa,
O marxismo é capital-centrista. O problema é que nós não colocamos o capital no centro das nossas análises, ou seja, a forma de organização social capitalista, entendendo o capital nesse sentido, evidentemente, porque nós queremos colocar, ou porque isso é uma escolha arbitrária, porque o mundo que nós vivemos, né, que é um mundo onde a forma de organização social é a capitalista, o capital está sempre no centro. Não fomos nós que escolhemos isso, não foi uma eleição nossa. Ele está no centro para quem quiser ver, né? Nós só nos relacionamos socialmente por meio de troca de mercadorias, por meio de transferência de juros, lucros, dividendos. A estrutura do Estado ela está inteira conformada para poder dar vazão a essa sociedade, permitir que o capital se reproduza com todas as suas desigualdades nas diversas instâncias, nos diversos países. Ou seja, todas as nossas relações estão permeadas pelas relações capitalistas. Significa que a análise da realidade ela se resume ao estudo das características gerais da forma social capitalista? Não, sob uma hipótese. Eu sempre bato nessa tecla. Só estudar, por exemplo, o Capital de Marx não te permite entender situação particular nenhuma. Só que nenhuma dessas situações particulares podem ser compreendidas a fundo sem ter como centro, sem ter como base as relações sociais capitalistas. E é assim porque, na realidade, nos processos que efetivamente acontecem no Brasil, na América, no mundo, estão permeados todos pelas relações sociais capitalistas. Então, de fato, o marxismo é capital-centrista e é porque qualquer análise do nosso mundo, da nossa realidade já abarcada, imersa nas relações sociais capitalistas, tem que levá-las em consideração se a gente quiser fazer uma análise global, se não for um estudo muito particular, de um fenômeno muito específico, tem que levá-las em conta. E nós vamos ver que todas essas categorias que as ciências sociais criou assim ao rodo ao longo do tempo, que eu mencionei e vou comentar rapidamente aqui uma a uma, todas elas têm como objetivo tirar as relações sociais capitalistas do centro. E para nossa maior perplexidade, né, mesmo organizações, indivíduos, autores que se consideram marxistas, com algum objetivo, enfim, são fortemente influenciados por essas teorias e normalmente fazem análise principalmente do mundo, da divisão internacional do trabalho, da divisão entre os países, que não são marcadas por um critério que toma como centro as relações sociais que caracterizam o capitalismo, mas um monte de categorias e critérios eleitos pelo autor. Então, além de ter esse caráter de tomar como centro, no sentido que eu falei antes, as relações sociais capitalistas, para fazer análise de qualquer situação particular, e é assim porque ela está efetivamente no centro, nas relações que se desdobram no nosso mundo, para o marxismo, e isso é algo que diferencia fundamentalmente das ciências humanas de um modo geral, para o marxismo, o que nós sempre procuramos fazer é explicar o processo. Os conceitos que nós utilizamos, né, aqueles bons, sólidos, consistentes, eles são sempre a exposição de um processo. É por isso que para o marxismo as definições não têm a menor importância. Tá? As definições elas servem no máximo para deixar claro que nós estamos usando um determinado termo em um determinado sentido e não no outro, mas elas não dão conta de explicar nada. Tudo que tem de relevante, de substancial dentro do melhor da tradição marxista se dá por meio da exposição de um processo. Processos esses que, evidentemente, eles podem ocorrer em distintos momentos, em distintas épocas históricas. Caso contrário, seria só um estudo particular, né, que teria ficado aí nos anais da história e não teria nenhuma relevância se aquilo ali não pudesse ocorrer novamente nas suas formas mais gerais. Não é que o processo particular na história eles se repetem nas suas especificidades, mas eles podem ocorrer processos distintos que têm dentro dele uma lógica, um processo em comum. Então, quando nós pegamos, por exemplo, termos que foram teorizados por bons autores marxistas, como fascismo, bonapartismo pelo próprio Marx, frente popular, dentre vários outros, nunca é algo que pode ser simplesmente definido ou classificado por uma lista de itens que o caracteriza, mas por a exposição do processo que o caracteriza. Exemplo para vocês, se vocês pegarem o 18 Brumário de Napoleão Bonaparte de Marx, de Luiz, né? O 18 de Brumário,
vocês vão ver que podem procurar lá uma definição de bonapartismo no livro inteiro que vocês não vão encontrar. Tá? Se forçar a barra para encontrar, você vai estar distorcendo o que está apresentado. Para a gente entender o que é bonapartismo, nós temos que entender que conjunto de relações são essas, né, que possibilitaram um regime político que Marx cunhou o nome aí de bonapartismo em referência ao sobrinho do Napoleão, que governava a França no início dos anos 40. E assim vale a mesma coisa se nós pegarmos as frentes populares, se pegarmos os livros do Trotsky sobre frente popular, por exemplo. O seu livro Aonde Vai a França trata disso, sobre fascismo, revolução e contra-revolução na Alemanha. Nós vamos ver que o que tem ali é sempre a exposição de um processo. Só que nas ciências humanas, o que rege o conhecimento não é o processo objetivo, que ocorre independente dos conceitos que nós fazemos sobre ele, e que nossos conceitos no marxismo procura traduzir o processo, expor o processo, né? Não necessariamente com um conjunto de fatos, mas na sua articulação. As ciências humanas, o critério que é a base para que nós possamos compreender os fenômenos são categorias criadas pelo autor, né? Ou por uma corrente teórica, ou por vários autores. É a nossa subjetividade que é o centro. Então, os conceitos, correntemente, eles são classificações, são abstrações criadas pela mente que organiza de fora os fenômenos. Isso é a concepção dominante, desde Kant, pelo menos, tá? Que é uma perspectiva idealista no sentido amplo do termo, né? E não no sentido específico do idealismo alemão, que não vem aqui ao caso. Posso dar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Peguei aqui, por exemplo, mas tem tantos. Essa aqui é a Revista Crítica Marxista, edição comemorativa aqui, número 50. Tem até um artigo meu que saiu nessa edição aqui, inclusive, sobre a questão Marx e a China, o problema da expansão do capitalismo. Preocupada não com a China hoje, tá? A China lá no século XIX, os textos que Marx analisou a respeito da China, e tem que ver com a problemática mais geral da história que eu trato no meu livro. Na verdade, esse artigo é uma adaptação de um capítulo do meu livro, mas eu vou chamar a atenção, tem um dossiê aqui nessa revista, né? Que é um dossiê que é extrema-direita e fascismo hoje. E dos vários artigos, por exemplo, um aqui do Armando Boito, que se chama, vamos ver aqui, Por que caracterizar o bolsonarismo como neofascismo, né? Eu adoro esse termo neo, inclusive. Toda vez que você está analisando um processo social distinto, mas que você quer impor um rótulo nele, você bota ali o neo, né? Mas vamos lá. Ele faz a sua análise, como no geral são as análises do Armando Boito, por uma lista de classificações, certo? Onde ele lista vários elementos que caracterizavam o movimento fascista, vamos chamar assim, na sua forma clássica, e que caracterizam o bolsonarismo, para falar, olha, o item 1 está presente aqui, o 2 está presente aqui, o 3 está presente aqui, o 3 também está, o 2 não está, mas ele está de forma adaptada. Então, no lugar de analisar o processo, as forças sociais envolvidas, a dinâmica entre as classes e tudo, o que você tem centralmente é uma classificação e é um conceito criado pelo autor, e evidentemente você chega à conclusão que você quiser, porque a depender do que você coloca no conceito que está te regindo a sua análise, vai naturalmente conduzir àquela conclusão. Então, esse método dos conceitos regendo a análise e não o processo regendo, né, a nossa construção científica sobre o tema e os conceitos que nós formamos como tradução dos processos, então a coisa ela é invertida e a gente analisa todo mundo à luz da nossa cabeça. Tá bom? Então, esse vídeo serve como mais um vídeo para ilustrar esse ponto que eu estou dizendo. Mas a respeito desse tema, viu, gente, das pseudociências, a respeito da economia, o Anuário Estatístico do ILAES desse ano vai sair com uma edição, inclusive estou gastando muito tempo aqui para a gente concluir o anuário, vai sair com uma revista metodológica em formato digital, onde vai ter uma amplíssima discussão a respeito das categorias macro e microeconômicas e seus limites. Evidentemente que, a depender, elas podem ser usadas em certos casos, mas elas, no geral, estão sempre ocultando traços essenciais que nenhuma dessas categorias é capaz de trazer à tona. Isso está assentado na própria base, na concepção que rege
essas pseudociências. E como a gente sabe, a ciência do marxismo, ela, ao concluir pela impossibilidade do capital se expandir continuamente, de forma consistente, continuada e etc., ela conclui pela necessidade da crítica, do revolucionamento da sociedade capitalista, como a única solução que pode dar fim aos problemas centrais dessa forma de sociedade. Aquelas coisas que eu já falo aí exaustivamente. Mas então vamos lá. Então, indo agora para o segundo bloco desse vídeo, o que eu quero chamar para vocês é que todas essas categorias que abundam nas ciências humanas, algumas com peso maior na geopolítica, às vezes na economia e etc., todas elas têm como objetivo camuflar, tá? A divisão que é estrutural do capitalismo entre países dominantes e dominados. Tá? Entre países que controlam, às vezes com poder político direto, às vezes não, que controlam a grande massa do capital que está aplicado nos outros países e traz para si os excedentes, causando essa situação bizarra, como eu já falei, com os Estados Unidos a vida pode ter um déficit comercial por 50 anos, ainda que ele receba muito mais mercadorias de fora do que ele manda para fora. Esse buraco é tapado pelo excedente do capital do mundo inteiro que é transferido para os Estados Unidos, porque eles são os proprietários do capital que está aplicado em diversos lugares do mundo. As características centrais desse mecanismo de dominação, muito características do nosso século, eu já fiz um vídeo aqui específico sobre isso, vou colocar na descrição, estão expostas no imperialismo do Lenin, e nós vamos ver que todas aquelas características, elas não só estão presentes no nosso mundo hoje, como elas até se intensificaram. Empresas cada vez mais centralizadas, mais monopolizadas, né? Essa centralização, esse monopólio possibilita a emergência do capital financeiro, não é isso? Onde a diferença entre capital bancário e industrial, eles vão se fusionar em uma só massa de capital por meio de bolsa de valores, de título de dívida, que possibilita você exportar capital pelo mundo com a maior das facilidades, né? Basta o capitalista americano, comprar as ações da empresa brasileira, os títulos da dívida pública, e você vai estar traindo para si o excedente que é produzido naquele país. Para não falar das transferências das empresas dos países dominantes para os dominados. Então, essa elaboração do marxismo já está consolidada há muito tempo, ainda que a terminologia tenha variado um pouquinho. Na época de Marx, essa divisão internacional do trabalho desigual, ele utilizava os termos dominante e dominado. Tem países que dominam, que controlam o capital, e países que são dominados política e economicamente. Mas como na época de Marx, a transferência de capital mesmo, de empresas capitalistas para outros países, era um processo muito pouco desenvolvido, tá? Então o fenômeno da exportação de capitais ainda era um fenômeno, era mais exportação de mercadorias, exportação de capital ainda não era dominante. Essa teoria vai continuar sendo desenvolvida por autores como Lenin, como eu falei, que vão utilizar muito a terminologia semicoloniais e coloniais, né? Então você tem por que semicoloniais e coloniais? Coloniais são aqueles países dominados politicamente, diretamente, pelo país central, mas o que interessava mais a Lenin ali é o que ele chama de semicoloniais, que é quando não há dominação política, mas ainda assim a dominação, a subordinação por meios econômicos, por meio da exportação do capital, por meio das grandes associações econômicas capitalistas e também pelos aparatos jurídicos, políticos que se constroem em torno disso, tá? A questão é, por que alterar essa elaboração, essa teoria que vem desde o Lenin, se esse processo não apenas continua no nosso mundo hoje, mas até se intensificou? Exatamente para camuflá-lo, para dividir o mundo em duas zonas, entre países do bem e países do mal, entre países capitalistas do bem e países capitalistas do mal. Países capitalistas em que vários grupos, inclusive identificados com o marxismo, apoiam e outros que não apoiam. E claro, dentro das ciências humanas tradicionais, que não estão diretamente associadas com o marxismo, camuflar a relação de dominação que existe entre os países. Então é nesse sentido que está aqui o mapa do Sul Global, né? Mas eu vou voltar no mapa do Sul Global no final. Eu vou discutir outros, tá, que existiram ao longo da história, são dezenas, mas eu peguei aqui os principais. Essa diferenciação entre os países do mundo, ela já era lá no século XIX, isso persistiu no século XX, mas no século XIX era amplamente dominante, né? Por meio da divisão
que é esse mapinha que vocês estão vendo aqui, que já começa a se assemelhar, mas ainda não, tá? Com alguma diferença importante com aquele do sul global. Aqui a gente tem que era o Oriente e o Ocidente, tá? Essa era a distinção central, a distinção entre Oriente e Ocidente. E eu peguei esse mapa aí de maneira intencional, tá? Onde os Homo sapiens sapiens, por assim dizer, que estão nessa parte branca aqui do mundo, que seria o mundo ocidental, tá? E esse mundo aqui em vermelho seria um Homo orientalis, né? Não seria nem ser humano direito, essas pessoas que viviam nessa parte do mundo, que é uma boa parte da Ásia, onde está a China, onde está a Índia, né? A África e etc. Então era muito crivada pela diferença entre civilização e barbárie, né? Uma acepção onde a civilização seria o mundo capitalista em expansão, que começa na Europa e depois se expande para o continente americano, tendo já muito cedo os Estados Unidos como seus principais centros, né? Então, enquanto o Ocidente representava, sei lá, a racionalidade, o progresso, o moderno, o Oriente representava misticismo, atraso e despotismo. Inclusive, o termo muito comum empregado para esses países aqui é o despotismo oriental, né? Então, esse mapa, como todos eles, né, como todas essas categorias de Araque, é um mapa bastante simplificado. Em certo sentido, essa classificação colocava dentro do Oriente também partes da América Latina, sobretudo onde era dominante as populações que eram originárias aí das civilizações astecas, maias no México, da civilização inca, aimara nos Andes e por aí vai, que também era um exemplo de povos orientais, apesar de estar no Ocidente, né? E claro que a Rússia, a gente pode ver a Rússia tem uma parte gigantesca aí, claramente no Oriente, mas se considerava principalmente a Rússia europeia, né? Onde estava o grosso da população russa da época. Mas aí o mapa é mais ou menos esse aí, e sempre com exceção da Austrália lá embaixo, não é isso? É curioso que essa divisão, embora claramente eurocêntrica, embora claramente depreciativa e preconceituosa, ela expressava algo de real, tá? Algo de real. Que era o quê? Eram as regiões do mundo para onde o capitalismo já havia se expandido enquanto forma social dominante, ainda que com descontinuidades de todos os tipos, né? Por exemplo, nas sociedades do México, do Peru, convivendo com outras formas de organização social que já existiam naquelas localidades, que foram, por assim dizer, mescladas para o capitalismo por meio de formas de trabalho compulsório, que não vem aqui ao caso. Mas, apesar dela ser claramente uma visão apologética, preconceituosa e com um fundamento último cultural, né, que essas civilizações aí oriundas da Europa expressavam a superioridade humana sobre o restante, o termo expressava algo de real, que era no século XIX, era a parte do mundo que já era onde o capitalismo em graus diferentes já se desenvolvia. Mesmo se a gente lembrando aqui que a Índia, a África, estava sob a dominação colonial europeia, da Inglaterra, Portugal, Espanha, França, etc., esses países, nessa época, sofreram um modelo de colonização que não foi tanto a penetração da população oriundas desse país e o estabelecimento de relações tipicamente capitalistas ou mesmo capitalistas anônimas lá dentro, né? Eram outros tipos de relação envolvendo comércio de escravos, comercialização de matérias-primas, com entrepostos comerciais, e a estrutura social, ainda que eles atacassem de diversas formas, se mantinha dessas sociedades. É claro que isso não impediu que muitos autores, mesmo que se valendo um pouco dessa cisão Ocidente e Oriente, tenham feito análises interessantes sobre esses povos, ainda que utilizando essas categorias. Então é sempre importante deixar isso claro. Por exemplo, eu vou pegar aqui um livro, inclusive o Nildo Ourix disse que está traduzindo para o português, e eu saúdo, porque é uma ótima publicação. Por exemplo, são 2 volumes, tá? Eu tenho aqui em espanhol, só tenho a História do México, tá? Do Prescott. Você pode ver aqui História da Conquista do México, do Prescott. Ele tem também História da Conquista do Peru, que são análises que se valem um pouco dessas categorias dominantes. O Prescott é um autor do século XIX, Marx leu o Prescott, inclusive, ficha, glosa, comenta o Prescott.
Mas são textos muito interessantes, que não têm uma visão preconceituosa na análise dos povos, inclusive na sua história do Peru, na sua história do México, mostra as diferenças gigantescas que existiam entre as civilizações que se desenvolveram no México, que estava sob dominação asteca quando os europeus chegaram, e aí nos Andes, que estava sob a dominação inca, embora existiam outros povos, evidentemente, quando da chegada dos espanhóis, tá? Mas então começou lá atrás, Oriente e Ocidente, tá? Então era uma base, um critério que era utilizado, era um critério cultural, né? Onde a ideia de civilização era o centro da análise. E, por incrível que pareça, né? No século XX, essas categorias malucas, elas continuaram para poder descrever a divisão internacional do trabalho. E foram só piorando, na verdade. E uma delas, que todos já devem ter ouvido falar, e eu não posso deixar de comentar aqui, vem aqui esse terceiro mapinha, é primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Isso se deu principalmente após a Revolução Russa, 17, a Guerra Civil e tudo mais. Então, além do mundo bipartido, se criou a ideia de um mundo tripartido, né? Onde você tinha as nações capitalistas dominantes, a gente tem aí em azul nesse mapa, América do Norte e Europa, basicamente, com a Austrália e Japão, aqui do outro lado, tá? O segundo mundo seriam os países onde houveram, de uma forma ou de outra, revoluções socialistas. Então nós temos aí, basicamente, União Soviética e China, com Vietnã, Coreia do Norte, Cuba aqui do lado. E os países do terceiro mundo, que seriam os países capitalistas pobres. A gente tem aqui em verde a África inteira, a América do Sul, a América Central, todo o sul da Ásia, e por aí vai, tá? Agora, claro, esse nome ele não foi criado à toa. Esse termo aqui, se antes se abstraía, no caso de Ocidente e Oriente, que você tinha o Ocidente como dominante já a nível mundial, um Ocidente que colonizou a África inteira, um Ocidente que, por meio de uma empresa privada, colonizou a Índia e destruiu sua infraestrutura tradicional com dezenas de milhões de mortos, que fez guerras por abertura para o comércio com a China, dizimou a indústria chinesa que existia na época, e por aí vai. Então, se a ideia de Ocidente e Oriente procurava falar, não, que é isso, imagina, todo o processo de expansão colonial que existe pelo mundo, que é um processo de expansão capitalista, esse processo, na verdade, é um processo de expansão da civilização, do catolicismo, inclusive, né? Os franciscanos, dominicanos, os primeiros a chegar aqui na América Latina, com a justificativa de converter todos esses povos, né? Populações inteiras exterminadas por guerras, por doenças e etc., na história que é pura violência da história do desenvolvimento do capitalismo. Agora, com o capitalismo já consolidado, no pós, já no século XX, né? E sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, com os processos de descolonização, o mundo foi tripartido. Mas aí você colocou um bloco segundo mundo, que seriam os mundos socialistas, e sem aparentemente ter nenhum vínculo entre si, o primeiro mundo e o terceiro mundo, né? E o primeiro mundo seria países ricos, por assim dizer, pelos seus próprios méritos, enquanto os países dominados não seriam dominados pela sua falta de méritos. Inclusive as teorias de primeiro e terceiro mundo, existem várias, mas uma que dominou muito, por exemplo, os livros didáticos que eu utilizei quando eu fiz meu ensino fundamental, de geografia, por exemplo, todos eles traziam a seguinte explicação, tá? Eu acho que se desapareceu dos livros didáticos hoje, eu acho, tá? Se eu estiver errado, me contem aí que eu não acompanho mais essas coisas. Mas era sempre a teoria do primeiro e do terceiro mundo, e o terceiro mundo era pobre porque tinha a taxa de natalidade muito alta, porque as pessoas tinham muito filho, né? Não usava camisinha, essas coisas, e a taxa de mortalidade muito baixa, não conseguia produzir alimento para atender todo mundo. Enquanto lá no norte você tinha taxas de natalidade baixas, né? Era 1 a 2 filhos por mulher. Nos países terceiro mundo eram 5, 6 ou 7. Era o principal elemento que era utilizado nos livros didáticos para poder justificar essa diferenciação. É claro que o argumento era tão ridículo que ele não demorou muito a cair completamente em desuso, né? As pessoas foram lá analisar, peraí, mas como assim, né?
Se nós pegarmos a América Latina inteira, o país mais povoado da América Latina é o Haiti, que é considerado um formigueiro humano da América Latina. O Haiti ela tem um povoamento, uma taxa de habitantes por espaço menor que o da Itália, que é um dos países menos povoados da Europa, né? Logo, a teoria era tão ruim que ela deixou de ser utilizada, mas foi por muito tempo. Mas veja que a ideia de primeiro, segundo e terceiro mundo, como todas essas categorias, como nós vamos ver, e a de sul global tem suas especificidades, tá? Nós vamos chegar lá. Elas têm por objetivo mostrar a divisão internacional do trabalho no mundo, como os países que são os países pobres não são porque são dominados na hierarquia de dominação capitalista, são devido aos seus deméritos, né? Seja dos indivíduos que habitam aquele local, seja dos governos, dos estados e etc. Porque há muita corrupção, enquanto nos países do primeiro mundo, eles são países ricos devido aos seus próprios méritos, seja dos indivíduos, seja dos governos e etc. E com essa tônica, várias teorias foram construídas. Agora, evidentemente, que primeiro, segundo e terceiro mundo, que é essa teoria, esse critério geopolítico aí, muito impactado pela Guerra Fria, não é isso? Ela não sobreviveu porque com a queda da União Soviética, no final dos anos 80, ela meio que passou a fazer pouco sentido, tá entendendo? A pessoa podia classificar lá, sei lá, Cuba, Coreia do Norte, talvez a China, já cada vez mais aberta ao mercado capitalista. Ela perdeu um pouco do sentido e outras começaram a dominar. Então, a que passou a ser mais usada depois da queda da União Soviética, embora primeiro e terceiro mundo ainda fosse muito usada, até hoje o termo ainda aparece, mas começou a crescer mais foi a ideia de países subdesenvolvidos e desenvolvidos, que era uma ideia que já tinha sido cunhado décadas antes e passou a dominar mais, né? Desenvolvidos e subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos seriam aqueles que nós já vemos aí no novo mapinha. Já vou abrir aqui para vocês. Então, aqui, países... não, aqui é centro e periferia, países envolvidos e subdesenvolvidos. A gente tem aí azul claro os países envolvidos. Vocês podem ver que o mapa é praticamente a mesma coisa, tá? Ele só tem vários mapas, evidentemente. Você tá assim, os muito subdesenvolvidos são esses aqui do laranja, né? O outro com um laranja mais claro são os países subdesenvolvidos, e os mesmos de sempre, os mesmos que eram primeiro mundo, agora são os países desenvolvidos, tá? Depois esse mapa foi adaptado porque alguns países tinham uma situação economicamente melhor do que a média de todos esses aí. É o caso do Brasil, da África do Sul, da China, da Índia, e aí foi agregado aí a ideia de países emergentes, né? Então, mas também essa mudança tem a ver com algumas alterações que ocorreram no mundo, tá? Tem a ver com algumas alterações que ocorreram no mundo que eu já vou comentar já. Mas a ideia era países envolvidos, são países industrializados, com PIBs muito altos, né? Tanto PIB absoluto quanto per capita. Enquanto os países subdesenvolvidos seriam dependentes, com economias primárias, agroexportadoras principalmente, né? Então, um critério assim, econômico linear subtendido nessa ideia. Então, os países subdesenvolvidos ainda estão em desenvolvimento, têm que se desenvolver. São países agroexportadores e que tem, para se desenvolver, eles precisam, a teoria que dominou do Celso Furtado, um pouco até o Ganda Frank, um pouco menos, mas que também tem algo nesse sentido e utilizava essa dicotomia desenvolvido, subdesenvolvido, é uma política de substituição de importações, ou seja, proteger a indústria nacional da indústria estrangeira para desenvolver uma indústria própria e, nesse sentido, se desenvolver tal como fez os países capitalistas lá atrás. Então, como lá atrás, Japão, Alemanha e mesmo Estados Unidos colocaram taxas alfandegárias, protegeram a sua indústria interna, desenvolveram a sua indústria para depois abrir o mercado, esse seria o caminho que todos os países subdesenvolvidos teriam que fazer. Então, aqui nós já temos uma teoria que na terminologia de hoje seria uma terminologia de esquerda, embora bem mais ou menos, não necessariamente, que começou a ganhar força em meados do século XX. E essa dicotomia, desenvolvidos, subdesenvolvidos. Mas até nesse caso, não se botou como tônica e como ênfase da análise que os países dominantes, né, na hierarquia imperialista, é quem reproduzia o subdesenvolvimento dos países dominados, porque arrancavam os excedentes que poderia ser usado na industrialização para dentro desses países, não é isso?
não só arrancavam seus excedentes, né, mas exportavam capitais com tecnologias que levaram décadas e décadas para ser desenvolvidas, forjavam tratados de livre comércio que impediam o desenvolvimento nacional. Claro que não deixou de existir conflitos nesse processo. Houveram governos, mesmo governos capitalistas, nacionalistas de alguns países, que ofereceram alguma resistência e tentaram até certo ponto desenvolver em alguma medida seus respectivos países, mas de qualquer forma a ideia de desenvolvimento e de subdesenvolvimento trazia nas suas elaborações dominantes como centro a ideia de um desenvolvimento, um critério de um desenvolvimento econômico linear, e que, portanto, os países subdesenvolvidos seriam apenas países atrasados, no sentido de que estavam atrasados nesse desenvolvimento e ainda iria se desenvolver no futuro. E nós poderíamos ter um futuro capitalista, quem sabe, se todos os governos tivessem boas ideias, se desse liberdade de comércio, ou em alguns casos, colocassem as taxas alfandegárias adequadas, a gente poderia ter no longo prazo o quê? Todos os países capitalistas desenvolvidos, olha que beleza, né? Então acabaria a dicotomia, teríamos todos os países desenvolvidos, teríamos todos os países no primeiro mundo, né? E quem sabe o mundo inteiro no ocidente, para brincar aí com as outras categorias. Ou seja, o fracasso dessa teoria que camuflava a relação de dominação que estava no centro da relação entre os países a nível internacional, não mostrar que o que faz com que os países dominantes tenham condições muito mais favoráveis é exatamente a massa de riqueza da mais-valia global do restante do mundo que eles extraem para os seus próprios países. Um pouco um problema da troca desigual que acontece, que eu não vou entrar aqui, mas sobretudo a transferência de capital sem qualquer troca por meio da exportação capital que configura as relações sociais capitalistas. Então, por mais que possa parecer que o termo desenvolvido e subdesenvolvido seja um termo melhor, tá? E claro que com relação à ideia de Oriente e Ocidente fundada na ideia de civilização e barbárie e por aí vai, ele também camufla a natureza necessariamente desigual da reprodução do capital a nível global, que ainda que seja possível que alguns países se desenvolvam, vai ser em cima, por assim dizer, do subdesenvolvimento dos restantes. Tá? E a gente pode ver que com a ascensão imperialista da China nas últimas décadas, nós tivemos um retrocesso enorme do Japão e da Europa, por exemplo, e toda uma série de conflitos que explodem no mundo em torno disso, nos mais diversos sentidos. E uma decadência até dos Estados Unidos, ainda que eles continuam liderando ali o setor de topo, o novo ramo de produção emergente das Big Techs e tudo, mas com a deterioração em vários outros setores tradicionais que antes eles eram dominantes. Então a ideia de subdesenvolvimento e desenvolvimento, com a ideia nacional econômico linear do seu critério, ela camufla a natureza central da desigualdade que configura a divisão internacional do trabalho, e que a ideia de imperialismo com países dominantes e dominados, ou se preferirmos coloniais e semicoloniais, explicita. Tá? Então, até que nós tivemos também um termo que eu queria discutir também, vou pegar um outro mapinha, vocês podem ver que os mapas são todos iguais quase, né? Muda um pouquinho as cores ali intermediárias, mas aqui a ideia de países periféricos e centrais, né? Centro e periferia. Essa já é uma teoria bem de esquerda, tá? Que se desenvolveu muito aqui na América Latina, inclusive, dentro da teoria da dependência. Teotônio dos Santos, dentre vários autores, alguns um pouco alinhados ao marxismo, outros não, tá? É claro que o termo centro e periferia, aí eu devo admitir para vocês, não é um termo necessariamente problemático, não é uma dualidade necessariamente problemática. Uma vez que a ideia de centro e periferia tem contida dentro dela, diferente de desenvolvimento e subdesenvolvimento, a correlação entre centro e periferia, ou seja, a periferia só é periferia em relação ao centro, e o centro só é centro em relação à periferia. Mas ainda assim, eu utilizo esse termo às vezes, tá? Às vezes ele cabe, tem autores que utilizam que eu gosto, como Rui Mauro Marini, por exemplo, é um autor que utiliza um pouco a noção de centro e periferia, mas o próprio Rui Mauro Marini é crítico a essa noção em alguns textos, atestando a sua origem dentro da CEPAL, aqui na América Latina, onde ela surgiu e tudo mais, e depois ela é apropriada por grupos significativos dentro da teoria da dependência, mas é uma noção que também deixa de forma indeterminada o que faz do centro o centro e o que faz da periferia a periferia.
Tá entendendo? Às vezes, para nuançar em textos que eu estou querendo dialogar com um público mais amplo, eu utilizo centro e periferia, mas quando você lê o conteúdo do texto, eu procuro deixar claro de que o centro é centro porque é dominador e a periferia é periferia porque ela domina. Né? Mas essa ideia ela acentua a ideia do centro como aquela sendo do capitalismo avançado, que domina a tecnologia, o capital financeiro. Então, nesse sentido, ok. Né? Mas também dá uma força na noção de periferia como sendo principalmente de fornecedores de matéria-prima e mão de obra barata. Então, sendo países, economias centralmente exportadoras, com mercado interno muito débil. Então, essa noção de centro e periferia, as teorias tinham como centro esse aspecto, até mesmo a do Rui Mauro Marini. Até por isso, esse termo, que nas organizações de esquerda ganhou muito peso nos anos 60, 70 e 80, continua sendo utilizado, eu mesmo disse que eu utilizo a depender do contexto. Perderam espaço de novo para desenvolvimento e subdesenvolvimento agregado à ideia de países emergentes. Por que isso aconteceu? Porque o capitalismo do pós-guerra, e com forma mais nítida e visível nos anos 60, 70, ele surgiram novos ramos de produção no setor automobilístico, teve inúmeros ganhos de produtividade, setor de eletrodomésticos, e não dava mais para você ter como centro produtor os países dominantes, os países centrais, que vendiam esses produtos para os países dominados, e se passou a adotar uma estratégia de dominação que é levar o capital, né? Pegava as indústrias de eletrodomésticos, de automóveis, para as regiões, os continentes onde os produtos iriam ser consumidos, mas com o controle do capital pelos países centrais. Mas isso possibilitou, em certo sentido, que mais riqueza circulasse por esses países até então chamados subdesenvolvidos, que foram o centro desse processo de industrialização, vamos chamar assim, subordinada, dependente. Tá? E esses países passaram a ser países industriais, com PIB não tão alto assim, com PIB per capita não tão alto assim, mas houve um ganho de consumo, houve um desenvolvimento de um proletariado industrial muito forte. E aí passou-se a usar não tanto a noção centro e periferia, tanto que esse mapa que eu coloquei aqui tem centro, semi-periferia e periferia, né? Que soa muito estranho, né? Semi-periferia. Aí voltou-se a ideia de desenvolvimento e subdesenvolvimento, mas com a terceira categoria de países emergentes. Tá? Agora, a pior de todas, eu não tenho dúvida nenhuma, mas então, fechando aqui esse tema, tá? Centro e periferia não é 100% inadequado, tá? E tem autores que utilizam, que eu até gosto, mas ela também deixa de revelar explicitamente na terminologia utilizada que os centros são dominadores e a periferia são dominados. E o sucesso do centro se deve à sua dominação. E a resposta central para o fracasso da periferia se deve ao fato deles serem dominados num sistema interconectado, num sistema capitalista mundial interconectado, o sistema imperialista global, que imperialismo não é, como eu já expliquei num vídeo sobre o tema, meramente dominação política de um país sobre o outro, embora se manifeste assim também, mas o sistema capitalista global, o capitalismo dos nossos dias, que por meio da exportação de capitais, do capital financeiro e tudo mais, transfere e controla o capital aplicado no mundo inteiro em benefício dos países dominantes. Tá? A pior de todas, então, é sem dúvida essa que virou moda no período mais recente, embora seja bastante antiga. Vamos então aqui ao nosso aqui centro e periferia, tá? Aqui de terceiro mundo, essa aqui é de desenvolvidos e subdesenvolvidos. A pior de todas é o sul global. O nosso sul global. E vejam que os mapas são todos iguais, tá, gente? Tirando o mapa de Oriente e Ocidente, é só o nome que muda. E algumas alteraçõezinhas, como de primeiro, segundo, terceiro mundo, mudou-se o segundo mundo de cor. Nesse mapinha, o resto continua sendo a mesma coisa basicamente, né? E a principal força desse conceito, desse conceito de sul global, que hoje vem sendo cada vez mais utilizado, principalmente pelas organizações da esquerda, é que ninguém sabe precisamente o que essa porra significa. Ele é tão vazio de conteúdo e o próprio termo utilizado, pela sua conotação imediata, né, diretamente geográfica,
é tão vazio de conteúdo que você pode colocar dentro de Sul Global o que você bem entender, sem se comprometer com nada. Mas nós vamos entender por que esse negócio vai vingar e vai ganhar coro aí num conjunto amplo de pessoas. Só que o Sul Global aqui nós temos algumas novidades interessantes. Em primeiro lugar, esse termo ele ganhou muito peso no período recente, tá? Porque o profundo impacto das teorias pós-modernas. O termo surgiu lá nos anos 70, tá? Eu não vou voltar nisso. Um político alemão foi quem desenvolveu esse termo para fazer uma diferenciação da social-democracia entre países ricos e países pobres, usando o PIB per capita como critério central, tá? Depois esse termo continuou a ser utilizado nos anos 80 e nos anos 90, e normalmente o Sul Global tinha uma conotação um pouco mais determinada, no sentido dos países que se deram mal com a globalização. Entenda-se por globalização a expansão em profundidade do capitalismo a nível global. Mas ele ganhou coro mesmo aí nos últimos 15 anos, tá? E cada vez mais. No interior de concepções pós-modernas, pós-coloniais e decoloniais, em autores como Boaventura de Souza Santos, por exemplo, que normalmente novamente não tomam o capital e a sua reprodução profundamente desigual como centro, mas que vê o processo de dominação que existe no mundo como sendo centralmente um processo cultural. É claro que é também um processo cultural, né? Parece que se descobriram nos últimos 10 anos que a dominação no sistema capitalista mundial, ou seja, no imperialismo, desigual, feita por países que são dominantes nessa divisão sobre os países dominados, ela se expressa não apenas em termos do movimento do capital, mas evidentemente também em termos políticos, também em termos culturais. É evidente que a cultura, as categorias, as noções políticas, jurídicas criadas no Ocidente são aquelas que passaram a ser impostas ao mundo inteiro, mas não só por um processo de dominação cultural, porque elas são mais adequadas a esse mundo capitalista em desenvolvimento, né? Você não vai conseguir criar um regime político para governar um determinado país, uma teoria política que está embasada em uma forma de sociedade que existia 2000 anos atrás. Ela vai ter que ser adequada ao capitalismo. Os capitais precisam, por exemplo, de uma instância jurídica, onde se dá os contratos, onde se dá as punições, que permite o livre fluxo de indivíduos de uma empresa para outra, a sua liberdade abstrata no mercado, a sua coerção no interior do local de trabalho, e por aí vai. Né? Então, foi basicamente nessas teorias que passou a descrever esse processo de dominação do capitalismo como sendo fundamentalmente um processo cultural, e se opuseram então ao termo subdesenvolvimento e desenvolvimento, porque aí o termo subdesenvolvimento passou a ser visto como um termo preconceituoso, tá? Um termo preconceituoso porque então você está falando que nós aqui brasileiros somos subdesenvolvidos, os africanos são subdesenvolvidos. Evidentemente que a teoria do subdesenvolvimento, desenvolvimento do Celso Furtado, por exemplo, é uma teoria que baseia-se unicamente num aspecto econômico linear, como eu falei, focado em cada país, mas ela dizia que era subdesenvolvido em relação à produtividade da produção econômica, né? E não que a cultura fosse mais subdesenvolvida. Mas então, o termo subdesenvolvido seria pejorativo, até centro e periferia seria pejorativo, não é isso? Como assim eles são o centro e nós somos a periferia? Então vamos arrumar aqui um termo neutro, um termo que tem diretamente uma conotação puramente geográfica, sul global, né? Em oposição ao norte global. Os mapinhas são os mesmos, né? A gente vê aqui o sul global e o norte global, a gente vê aqui o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, a gente vê aqui o centro e periferia. Nós vemos primeiro, segundo e terceiro mundo, aqui só com exceção do segundo mundo, com uma cor diferente, em germe até o Oriente e o Ocidente, né? Então, o sul global é um nome, mais uma categoria criada pelas ciências humanas, não é isso? Para poder descrever o mesmo fenômeno e não falar do centro desse fenômeno, que é o processo de dominação que existe entre os países por meio do processo de reprodução capitalista, por meio da exportação de capitais, por meio do capital financeiro, por meio das grandes associações capitalistas globais, etc., etc., por meio dos aparatos políticos, jurídicos que se desenvolvem em torno disso.
Então esse termo ele passa a ganhar uma característica de resistência cultural dos países do sul global, cujas culturas são, portanto, massacradas, e são mesmo, tá, pelos países do norte global. E tudo isso é verdadeiro, tudo isso que o pessoal do sul global, como normalmente os pós-modernos falam, em termos de dominação cultural, em termos de epistemologias alternativas, né, da dominação da epistemologia, ou seja, da teoria do conhecimento, dos critérios que normalmente advêm aí da Europa e dos Estados Unidos. O que eles não dizem é que esses critérios epistêmicos de teoria do conhecimento, essas categorias universais, esses aspectos culturais, esses aspectos universais que normalmente são utilizados, coincidem com a universalidade do próprio modo de produção capitalista, que reduz todas as diferenças aos seus aspectos comuns, que mede tudo de maneira quantitativa, no mundo onde todas as relações sociais se dão por meio de preços, de uma forma de valor, onde tudo é mensurado em termos de dinheiro, que mede o processo de valorização do capital, onde tudo tem que ser quantificável para se equiparar no mercado e assim ser mensurado nas bolsas de valores e por aí vai. Eles tiram o aspecto do capitalismo e da forma de organização social do centro, e passa a ser só mais um aspecto ao lado de vários outros aspectos culturais. Mas nem é só isso. Esse não é só mais uma teoria, e essa mais tipicamente de esquerda, e é a pior de todas, tá? Porque aquela de centro e periferia, ela ainda guardava a existência de um centro, de um capitalismo avançado, tá? Que se beneficiava da divisão internacional do trabalho em relação à periferia, fornecedora de matérias-primas ou tipicamente exportadora, ser um mercado interno não desenvolvido, com mão de obra barata, por vários mecanismos que são descritos por vários autores. Ela ainda apontava para esse processo, tá? O de desenvolvimento e subdesenvolvimento, apesar de isolar os países, apesar de não ter como centro a conexão entre esses países na divisão internacional do trabalho, que faz o desenvolvido, desenvolvido, subdesenvolvido e subdesenvolvido, e ver a coisa como um processo linear, ela ainda chamava atenção para o aspecto de que aqueles países dominantes, que eles não chamavam de dominantes, aqueles países desenvolvidos, são os que tinham a técnica mais desenvolvida, a indústria mais avançada. Quando você ia tentar desenvolver o seu país, você sofria diretamente a oposição dos países estrangeiros. Revelava um pouco da natureza do problema. Sul global, embora os autores descrevam como um termo histórico, político e histórico, talvez no futuro não seja sul global, né? Porque pode mudar essa conformação, é um termo neutro, que remete a aspectos os mais diversos que cada autor pode teorizar de uma forma diferente. E tanto que já estão teorizando. Eu termino o vídeo chamando a atenção para esse aspecto. Hoje o termo sul global se tornou operacional para as pessoas, inclusive dentro do marxismo, que se colocam dentro da disputa capitalista mundial na defesa da China e agora com apoio, inclusive, da Rússia. O novo mapa do sul global que eles vão começar a construir provavelmente vai inserir a Rússia aqui também no sul global. Vai ficar estranho chamar de sul global, mas enfim, né? É só uma palavra, né? Então você pode vão contornar aqui a Rússia e colocar a Rússia dentro do sul global. E camuflam o fato de que a China ascendeu na hierarquia imperialista, em que a China é hoje um país imperialista emergente, vamos chamar assim, e que, portanto, camufla um discurso que diz o seguinte: não é que cada país que está dentro aqui do sul global, com a sua particularidade, com a sua cultura, com a sua resistência, com o seu impulso anticolonizador, não. Cada um desses países aqui, o espaço aqui, o norte global não pode se meter no meio do sul global, mas os países do sul global podem se meter entre si. Então, trazer as empresas chinesas aqui para dentro do Brasil e etc., de automóveis, que legal, que maravilha, é o sul global se emancipando, mas se for dos países europeus e norte-americanos, aí não, aí é a dominação colonial dos países do norte global. Então, essa ideia de sul global está sendo muito utilizada por pessoas de esquerda hoje, camuflando um discurso
que divide o mundo em dois campos, o imperialismo do bem e o imperialismo do mal. É claro que eles não vão chamar a China de imperialista, e que a dominação da China sobre os países aqui da África, do Oriente Médio, da América Central e do Sul, essa é a dominação do bem. Tá? Essa é a dominação que vai fazer bem para todos esses países. As do norte é que é a dominação do mal. Camufla uma esquerda pró-China, camufla uma esquerda que se diferencia do discurso dominante por se opor à dominação imperialista clássica dos Estados Unidos e da Europa, ok? Isso aí também eu me oponho, estou junto, estamos juntos nesse sentido, mas para fazer apologia da dominação da China aqui no que eles chamam de sul global. É a noção que remete à dominação, que já joga a dominação exclusivamente para os países do norte global. Cabe a eles exclusivamente o papel de dominadores e cabe a eles exclusivamente o papel de colonizadores em qualquer sentido que você queira. Tudo que é feito aqui embaixo, entre os países do sul global, justamente agora, como uma potência imperialista como a China emerge, esse aí está validado. Esse discurso do sul global hoje camufla esse processo. Eu chamo a atenção de todos vocês para isso. Então, toda vez que vocês verem essa expressão sendo utilizada por grupos aí dentro da esquerda, por grupos aí dentro do marxismo, são duas conotações principais. Na esquerda, genericamente, o sul global vai falar do processo de divisão internacional do trabalho desigual, mas camuflando a ideia central de que você tem países dominantes e dominadores, e esses países dominantes o fazem, em primeiro lugar, por meio do controle do capital que é aplicado no mundo inteiro. E vai transformar isso em microbatalhas culturais e de resistências de natureza decolonial, individualizadas e não conectadas com a reprodução do modo de produção capitalista no geral. O segundo uso que vai ser feito é mais dentro de grupos que estão mais associados ao marxismo. Essa noção se tornou muito operacional, falar do sul global, porque falar do sul global significa tirar fora de discussão o caráter imperialista da China, o processo de expansão de capital que eles fazem pelo mundo, com a disputa com as outras potências capitalistas, e ao fazê-lo, evidentemente, de dominar e expandir o seu capital para os países do sul global, para os países da África, da América Latina e do restante da Ásia. Ou seja, o caráter imperialista da expansão de capital chinesa. Por isso que todos esses marxistas abandonaram Lenin, não utilizam mais Lenin, porque se eles utilizarem Lenin, eles vão ver que a China entra de mão cheia, como eu já mostrei aqui no meu vídeo sobre a China, como um país imperialista, e agora você legitima todas as ações da China sobre essa pseudo-categoria, né? Eu nem sei se essa categoria ela tem um enfoque geopolítico, um enfoque epistêmico, um enfoque cultural, né? Que é a categoria do sul global, a pior de todas que foram criadas até hoje. Aquela que no seu próprio nome ela não remete nem sequer de maneira indireta à dominação que caracteriza o modo de reprodução do capitalismo e transforma um espaço geográfico que eles falam que é histórico e etc, um espaço geográfico em algo que não pode ser apropriado por quem está lá em cima, né? No norte global, ok, mas pode pelos países que estão no sul. E aí vocês entendem a serviço de que está essa categoria de sul global. E aí a gente pode ver, para concluir esse vídeo, que já se estendeu bastante, como nos modos de saber típicos da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, inclusive quando eles introjetam para dentro das organizações que pretensamente estão defendendo aí os países dominados, as classes dominadas e tudo mais, essas categorias elas são criadas e é a partir dela que os fenômenos do mundo são organizados. Percebe? Você não cria os conceitos, as categorias para expressar o processo real que ocorre. Então, o mesmo processo que ocorre dos Estados Unidos em relação à América Latina, se esse mesmo processo ocorre da China em relação à América Latina, não, aí eu não posso usar, porque eu crio uma categoria ali que ressignifica o mundo à luz de critérios previamente eleitos pelo teórico, pelo elaborador, né? Por esse poeta de categorias, fazedor de conceitos, que é a característica central das ciências humanas contemporâneas. Então,
É isso. O Sul Global é uma das categorias, é a mais vazia que já existiu até hoje e que tem sido usado aí de modo instrumental tanto pelos pós-modernos como por certos marxistas defensores da China, que embora remetam ao mesmo fenômeno que categorias já defeituosas que existiam antes, como desenvolvimento, subdesenvolvimento e todas aquelas que a gente discutiu, primeiro, segundo, terceiro mundo, remetam ao mesmo fenômeno, que a gente pode ver a conformação do mapa praticamente o mesmo, apresenta o conceito mais vazio que já surgiu para descrever a desigualdade entre os países no interior da reprodução capitalista. E para botar dentro desse conceito vazio o conteúdo que eles querem colocar, abstraindo de todo o processo, né? Então eu continuo adepto aí do bom e velho imperialismo do Lenin, fortemente assentado no Capital de Marx, mas refletindo essa nova conformação do mundo que se deu a partir do século XX, com a maior centralização do capital, desenvolvimento do capital financeiro, quando se tornou viável exportar capital para todos os lugares do mundo, não é isso? O imperialismo do Lenin descreve de maneira meticulosa, tá? Esse processo, ou nos ajuda a compreender esse processo para que a gente possa analisar os diversos períodos, as diversas épocas históricas e tudo mais, tá bom? Então, essas pessoas aí que se dizem leninistas, marxistas-leninistas, a gente pode ver que esse nome é só uma decoração e que, na verdade, eles são adeptos das categorias das ciências humanas, que são, por natureza, burguesas. O seu estatuto é pseudocientífico. Pseudocientífico não porque tudo que eles fazem está errado, mas porque eles procuram criar ciências autônomas, estruturadas a partir de elementos que não podem estruturar aquela área do conhecimento do qual se pretende criar uma ciência, tá? E por meio dessas categorias que, como a gente viu, na medida que elas não serviam mais, vão sendo substituídas por outras. Do Oriente ao Ocidente passou para o primeiro, segundo e terceiro mundo, que passou aos subdesenvolvidos e desenvolvidos, que passou aos países centrais e periféricos, que voltou ao subdesenvolvido e desenvolvido com um agregado de países emergentes e que agora chega à categoria mais tosca de todas, que é o tal do Sul Global, tá bom? Então é isso. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.